Estamos ao vivo! Boa noite, boa noite! Boa noite. Dá um oi aí quem estiver online. Vai dando um oizinho aí pra gente ver se tá tudo certo com a nossa transmissão. Vai dizendo de que cidade está falando. Chega mais, Dinaura. Isso, mudamos de cenário. Não estamos mais com aquela parede branca e aquela mandala colorida. Estamos com uma parede daqui pra cá preta, daqui pra cá branca, mas continuamos com uma mandala. Aqui no Espaço 80 Coworking, hoje é aqui. Estamos aqui, vai dando oi, tem gente dando oi. Olá! Oi, Dani! Sim, a Lizzy. Tudo bem? Conhece a Lizzy? Sim! Tira o volume desse aqui. Do Alquimia Empreendedora. Lizzy, O movimento de expansão está curtindo a nossa transmissão, gente. Tá bom. Então, pessoal, vamos começar como sempre, compartilhando a nossa live. Hoje a gente tem uma história muito legal. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a história da nossa convidada. Então, vai compartilhando para o pessoal se sentir, ir sentindo o clima. Nada de Jornal Nacional, aqui é muito mais legal. Então vamos lá. Hoje temos aqui na nossa live a dona Andréia. Oi, boa noite, pessoal. Diretamente aqui do Espaço 80 Coworking, a live do ME hoje. Temos também a nossa amiga ME, da nossa equipe de apoio, Dinaura. Sim, tô aqui. Temos também hoje essa que vos fala, Paula. E a nossa grande convidada de hoje, claro que sim, a nossa grande convidada de hoje, que já deu uma palhinha da grande história que ela tem para contar, emocionante. A Dinaura já derramou umas lágrimas. Se identificou com a história total, né, Dinaura? Cara, é isso. É a história da tua vida. Mas o final é feliz. Por isso que estamos aqui. Né, Luciana? Sim, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, nossa convidada de hoje é Luciana Pazin. Sim. Conta Boa aí, noite. Luciana. Dá o teu boa noite, fala um pouquinho de ti. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com as gurias do ME. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês, com as gurias, né? Elas vão falar comigo sobre um pouco da minha trajetória, né? Da minha mudança de carreira, que para algumas pessoas, inclusive que foram convidadas, vão ficar pensando assim, mas como? Ela saiu de uma área e agora está indo para outra, tem isso também, né? Mas é a questão do meu momento atual e da minha felicidade, de colocar para fora tudo que eu já fazia nas horas vagas, né? E trazer isso como uma profissão, realmente. Porque tem toda uma questão, né? Que se tu tem um dom, de repente, tem que fazer por doação, trabalho voluntário. Sim, trabalho voluntário também, em alguns momentos. Mas também sendo remunerada pela formação que eu tenho também ao longo da minha trajetória. Então, isso aí é uma conversa que nós vamos ter aqui. Então, acredito que quem quiser depois pode me perguntar alguma coisa, eu vou responder com o maior prazer, viu? Isso mesmo, podem mandar perguntas. A Andréia vai estar de olho nas perguntas, nos comentários, mandem Sim, oi. quero aproveitar para dar um oizinho aqui para Lizzy Menezes, que está nos assistindo. Oi, Lizzy, tudo bom? Tem aqui também a Claudete. Ai, a Claudete. A Lúcia. Todo o pessoal aí. Magda, Sense. A Darcy. Oi, Darcy. Mandem perguntas, estamos esperando por perguntas. Então, Luciana, eu queria... Começa contando pra gente com o que tu trabalhava.
Bom, até durante 34 anos, tá? Eu trabalhei na área de tecnologia da informação em várias empresas aqui de Porto Alegre e uma no interior do estado. Trabalhei a minha formação toda na parte de desenvolvimento, analista de negócio, gestão de projetos, coordenação de equipe, trabalhando dentro de empresas de Porto Alegre. Durante 34 anos eu tive essa profissão, no qual eu me realizei, gosto muito também. E paralelo a isso, aí vem a parte de desde criança, assim, que eu tenho uma sensibilidade e via algumas coisas e não entendia bem o porquê que eu via. Então, paralelo a isso, eu atendia algumas pessoas. Via. Via luzes, algumas coisas assim, né? Como assim? Sim, Me conta. Então, eu não sabia bem o que que era. E aí eu procurei estudar a respeito, né? Estudei a respeito de... Peguei alguns livros de espiritismo, depois comecei a estudar sobre metafísica, teosofia, cabala, alquimia, a essência da alquimia e outras teorias, né? Então, comecei a entender um pouco o que estava se passando comigo. Isso E quantos anos tu já tinha? Isso desde os 12 anos que eu comecei a estudar, né? Claro que foi um processo, Sim. ao longo da minha faixa etária, eu ia mudando de leituras, né? Sim, mas tu sendo sensitiva, assim, tu partiu para essa área do TI, assim, não teve um chamado de outra. Eu aí teve um problema familiar, né? No qual eu tive que, com 15 anos, tive que começar a trabalhar, Sim. né? E aí eu entrei numa empresa como secretária, trabalhei um ano. E aí eu fui chamada para uma outra empresa. Na época, a área de TI, na época era processamento de dados, que chamava. Sim. E era de um banco, o Sul Brasileiro, que depois virou Meridional, que depois virou Santander. Sim, isso, Então, ali que eu comecei a trabalhar na área de TI. Então, eu fui fazer um teste psicológico para entrar na área de arquivamento, eu acho que era. Eu tinha 17 anos e a psicóloga disse que eu não ia aguentar ficar num lugar numa profissão, na parte de arquivo lá, tão parado, que eu não tinha esse perfil de ficar. E que ia surgir uma vaga de assistente de produção. E na época eu nem sabia o que era assistente de produção. E aí me chamaram e comecei a trabalhar na área de operações de um centro de processamento de dados, aos 17 anos. O pessoal da Montedata Processamento de Dados. E ali eu fiquei um tempo, depois passei para uma outra empresa como desenvolvedora. E depois disso, ao longo da minha carreira, foi a questão de ser analista, né? Analista de sistemas, analista de negócio. Só que eu nunca deixei de atender as pessoas final de semana, à noite. Então eu tinha um trabalho voluntário, eu sempre levava isso como um trabalho voluntário. Eu ia num espaço, um espaço holístico, eu ia também em centros espíritas e fazia os atendimentos. Eu tenho uma pergunta para ti, Sim. que parece boba, mas é sério. Sim. Não, é bem boba. Tu que conheceu esses dois lados, tá? Do TI e enfim, desse outro universo. Quando o computador falha, tem alguma coisa a ver ou não? Olha, eu acho que poderia ser revertida essa pergunta. Quando no ser humano há alguma falha, se tem alguma coisa a ver. Tem? Sim, porque o que ocorre, né? Isso é uma questão assim
de um autoconhecimento, tá? Tudo que eu tô falando aqui é um autoconhecimento. Então, sempre nós estamos aqui para uma evolução. Hoje, eu estou aqui nesse planeta chamado Terra, né? E esse meu ser está aqui para uma evolução. Então, se há alguma disfunção, algum problema, alguma perturbação nessa ordem, é porque está ocorrendo alguma coisa que dá para a gente saber e buscar, ver da onde que vem aquilo. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com desenvolvimento de sistemas, agora voltando para a área de desenvolvimento de sistemas, nós fazemos o desenvolvimento, usamos comandos, né, de decodificação e codificação para chegar em um determinado resultado. Então, pode vir a acontecer falhas nessa codificação. E aí, nós como desenvolvedores podemos verificar onde estão as falhas e ajustar, e aí fazer o processo andar. Então, a gente pode fazer um sistema que vá funcionar depois, arrumando e verificando aonde que está a falha. Então, há uma ciência por trás disso. Assim como há uma ciência do ser humano, né? Que é um sistema também, bem dizer. Então, Bem complexo. E é muito complexo. Porque nós não somos só esse corpo aqui. Nós temos o corpo mental, emocional, espiritual e o físico. A gente vinha falando disso antes, né? Sim. Então, quando atinge o físico, é porque já tem um processo ali antes. É a última parte, assim, né? Porque, na verdade, começa tudo na tua essência, depois passa pro teu emocional, né? E depois, aí sim vai pro físico, né? Sim. Se manifesta no físico. E aí, o que os terapeutas trabalham? Trabalham com técnicas, terapias ou técnicas integrativas para que a pessoa faça esse trabalho de autocura. O terapeuta vai auxiliar, vai orientar, vai apoiar para que a pessoa faça esse trabalho. Então, a pessoa ela vai buscar uma determinada técnica, uma determinada terapia, e nós, como terapeutas, vamos auxiliar ela a entender o que está se processando. Que muitas vezes também pode ser no ambiente, pode ser alguma crença, algum bloqueio que teve, que se ela quiser trabalhar, a gente traz à tona e vai começar a trabalhar isso. Então, isso muito me fascinava, e eu pensava assim, como é que eu vou ficar numa área de TI no qual as pessoas que desenvolvem ali, elas também têm algumas coisas que elas precisam entender. E que elas muitas vezes precisam no ambiente como está agora, né? Um ambiente que cada vez mais está sendo modificado, a forma de trabalho, está sendo estudado o ser como um ser exponencial, não linear. Então, muitas vezes as pessoas, as empresas, elas estão acostumadas num processo de trabalho produtivo que já não comporta mais a forma como as pessoas estão querendo trabalhar ou estão crescendo, evoluindo nas suas vidas. Então, a forma como hoje as empresas estão trabalhando, isso vai ter que haver uma mudança nisso. Então, tem várias terapias e formas de entender isso. E que as pessoas que vão trabalhar com os seres humanos vão poder orientar, né? E fazer com que esse entendimento se torne fácil, com facilidade, alegria e glória. Tem umas perguntinhas aqui pra ti agora, Luciana. Que bom. É. Eu posso responder. Tenho aqui da Magda Sense.
Ai, Magda! Tá aqui, ó, Lu. Como você explica a questão de termos um trabalho técnico e mudarmos para um trabalho totalmente intuitivo? Menina, sou suspeita, porque eu trabalhei com a Lu. Aceitação e equilíbrio dessas duas vertentes. Eu acredito que sempre, no caso, ficará faltando uma parte. Se a pessoa fica muito na parte técnica, existe sim a técnica, mas tem a questão da intuição, muito da questão da intuição. Inclusive até quando isso já aconteceu por exemplo, uma coisa bem rotineira na área de TI. Tem um problema sério lá, um erro sério que as pessoas não conseguem entender e estão buscando aonde que está, e aí muitas vezes se usa a técnica, né? Porque tu aprende, faculdade, tu aprende a técnica de como resolver aquela questão. Mas também há muito sutil, no qual as pessoas não estudaram isso ainda, que há uma intuição de buscar no local certo, naquele código fonte certo, e então trazendo isso nessa questão aí do computador, tá? Mas na questão do ser humano, há sim um estudo da técnica, tem que ter essa parte mais técnica e a parte de estudo científico, mas também tem a intuição. O ser humano, ele é integral, e isso tem que se trabalhar junto, acredito eu. Tem uma outra pergunta aqui da Simone, a nossa assessora de imprensa. Beijo, Simone. Aqui, ó, tem uma pergunta assim, ó, dependendo do tipo de desafio físico, há uma terapia mais indicada para determinada questão? Não sei se tu... Olha, acho que tu chegou a comentar isso, né? Que dependendo da situação da pessoa, sim, ou tu aplica barra, ou tu aplica... O que ocorre, tá, é que até eu converso com algumas terapeutas sobre isso, porque hoje está muito difundidas as técnicas integrativas. Então, tem uma gama de técnicas, tem barras de axis, theta healing, tem radiestesia, cromoterapia, alinhamento de chakras, tem reiki, constelação familiar. Então, tem várias técnicas. E muitas vezes a pessoa que está buscando ser terapeuta, eu vou falar uma coisa assim que talvez vá, mas assim, eu acho muito legal cuidar das pessoas, eu quero ser terapeuta. E aí vou fazer uma formação, vou entrar no Barras, e vai fazer o Barras. E de repente ela já começa a atender pessoas. E aí vem alguns casos em que é necessário outras técnicas para auxiliar. Então, eu acredito que a profissão terapeuta tem que haver muita formação, muito estudo da pessoa, estudar toda a parte do corpo humano, estudar a fisiologia, tem que ter uma formação, né? Porque somente estudando uma técnica e só aplicando aquela, muitas vezes vai surgir a necessidade de usar. Então, a própria pessoa que já está começando a atender, ela vai dizer, não, mas eu preciso de mais alguma coisa, e vai buscando, Então, tem algumas questões físicas que algumas técnicas são melhores aplicadas, né? Tem questão, mas isso é um estudo de caso que tem que ser feito. Então, acredito assim que, por exemplo, eu nos meus atendimentos, e como eu fiz uma formação, né, como terapeuta holística, aí na escola que eu fiz, tem que ser feita uma anamnese como uma medicina, tem que ser
tem que ser verificado, conversado com a pessoa para ver como é que ela tá, qual é o momento da pessoa, como é que ela vai reagir naquele momento dela, porque ela veio ali para ser atendida. Agora eu estou falando mais da questão da terapeuta, não da minha trajetória, né? Mas, tipo, ela veio para ser atendida ali e ela quer que tenha uma orientação, né? E uma situação que ela possa ver que pode resolver aquilo ou trazer uma ajuda para ela seguir buscando, né? Então, o que acontece? A gente faz uma entrevista, conversa, verifica o que está se passando, como é que é o relacionamento familiar, como é que foi, de repente, quando ela foi mais nova, desde quando que ela estava sentindo aquilo. Então, tem várias perguntas que a gente faz para poder começar o atendimento. Isso é uma terapia mesmo, né? Então, mas tem pessoas também que pedem, eu quero fazer uma sessão de barras. E aí a gente explica para ela como é que é barras. Eu quero fazer Theta Healing. A gente explica para ela como é que é. E depois a gente, na conversa, vai vendo que muitas vezes pode oferecer mais outras coisas. Sim. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida, né? Que acho que muitos aí que estão assistindo devem ter também da diferença, assim, entre as terapias, porque tem tanta coisa nova surgindo, né? E a gente fica meio em dúvida. Mas isso não é meio parecido? No caso, barras e o Theta, né? Que são tudo energia, né? Que trabalha na cabeça, no corpo. Né? Eu queria saber qual é, assim, a diferença entre elas, né? Do Theta e do barra. Sim. O Barras foi canalizado, né? Foi canalizado por um professor, né? O Brian. E são 32 pontos que a gente faz a pressão na cabeça e que trabalha toda a parte da energia, esses 32 pontos, a gente trabalha só na cabeça, que vai ativar o cérebro em alguns pontos e com essa ativação vai levar a energia para os chakras, para todo o corpo, né? E a gente trabalha crenças, dá alguns comandos, né? O Theta Healing, a gente usa a onda Theta. A gente faz pede a permissão da pessoa, né? E a pessoa permitindo, a gente faz uma sessão que leva a pessoa a um estado de onda Theta, que fica antes do sono profundo, né? É uma onda onde a pessoa fica quase para dormir, né, que a gente diz. E ali a gente faz uma meditação para acessar o Criador de tudo que é e aí faz o comando junto com a pessoa. Então ela traz uma necessidade que ela tem. Então são todas as técnicas, elas têm os seus métodos, né? São diferentes em função da metodologia ali. Mas trabalha com energias, né? O Theta Healing trabalha com o DNA, né? Toda a parte do que tem de registros, né? No nosso DNA. E tem alguma diferença, assim? Quer fazer uma pergunta? O que mais as pessoas estão procurando? O que tu percebe que, tipo assim, é o que mais as pessoas te buscam? O que mais as pessoas No meu caso, não sei todos os terapeutas, né? Tem a aromaterapia, né? Pessoas que trabalham com aromaterapia, amigos que estão aqui vendo a live, né? Trabalho com outras também. Eu trabalho eu sou terapeuta holística, então eu tenho florais, eu receito florais, conforme a situação. Tem alguns aromatizadores, que conforme o caso, se a pessoa, dependendo de algum caso assim, familiar, pode ser colocado na casa da pessoa. Uhum. Tem banhos com ervas também, tem cristais, pingentes. Isso serve para quê? Tudo para energia, harmonização da energia. Então, por exemplo, cada chakra tem a questão dos chakras, né? Cada um tem uns pontos energéticos no corpo.
E então pode ser usado as pedras conforme. Eu tô vendo, tô percebendo assim, Luciana, que tem bastante conhecimento em várias terapias, né? Então, na verdade, essa tua transição da área da TI para terapia, ela vem ocorrendo já no decorrer da né? O período tu caminhou junto, sim, assim, até. Sim, não foi assim. Né? É como eu falei, eu trabalhava 8 horas na área de TI, né? Sim. Mas eu atendia pessoas, eu fazia os trabalhos, eu trabalhava como terapeuta, só que sem cobrar, né? Sim, só no voluntário. Isso. Então, atendia muitas pessoas. E eu fiz em 2000 eu fiz a formação de terapeuta holística. Radiestesia, cromoterapia, aromaterapia, Florais de Saint-Germain. Né? Fiz uma escola, na Escola Rafael, talvez a Celestina esteja aqui me vendo, né? Então, eu fiz essa formação. E aí, com a questão, inclusive lá, quando eu fiz agora no final do ano passado, que eu fiz a reciclagem do nível 2 do Reiki 3, que eu tinha feito lá em 2002, e aí quando eu resolvi voltar eu disse, não, vou fazer a reciclagem, vou ver o que tem de novo nisso. Sim. Né? E quando eu fiz o Barras logo em seguida, depois eu fiz o Theta Healing, por minha escolha. Tem terapeutas que fazem outras formações. E as pessoas estão vindo me procurar, na minha caminhada, as pessoas estão vindo para Barras, e aí, ou para Theta Healing também. Elas já conhecem essas ferramentas. Porque elas ouvem falar, tá sendo muito divulgado. Exato, é uma coisa que está bem está sendo muito divulgado, né? e muito de moda, bem dizer. Então, as terapeutas que estão há mais tempo nessa caminhada, assim, que já entenderam, às vezes até a gente diz, não, mas isso aqui são técnicas que foram aperfeiçoadas, né? Sim. Mas que quem trabalha com estudo, medicina chinesa, teosofia, metafísica, energia sutil, sim, já tem essa formação e só vai entrar na técnica para aprender como a metodologia ali que foi passada. Né? Sim. A pergunta das gurias era mais ou menos o que eu ia fazer, que tipo, antes tu disse que as pessoas chegavam para ti ou tu ia até elas porque tu tinha recebido uma mensagem, e daí eu fiquei com essa questão de tipo, antes, quando tu não era terapeuta, as pessoas te abordavam de um jeito, e agora tu era muito aberta, terapeuta, porque antes tu falou que a tua família até achava que tu dava passe, né? Sim. Então quando as crianças perguntaram, eu tava com essa dúvida na cabeça, né? Como é que era o antes e como é que é o agora, das pessoas chegarem até ti, né? Assim. Teve uma época, tá? Que eu acho que tudo isso é o autoconhecimento, né? E a minha jornada, bem dizer, a minha trajetória. Uma época que eu atendia as pessoas, eu estava muito aberta, assim. Então eu estava trabalhando na área de TI e a minha mão começava a tremer. E aí eu recebia uma informação, escrevia ali e era para alguém e eu entregava para a pessoa. Eu disse, eu não sei o que é, não sei, mas é alguma coisa que eu preciso te passar. Nossa. E as pessoas aceitavam bem? As pessoas liam e daí eu também não tinha eu nunca questionei isso, eu nunca quis que elas me dessem o retorno, entendeu? Era como se eu precisava passar aqui, então, só um canal, entregava e disse, é pra ti isso aqui, não sei, nem quero saber o que tá ocorrendo. Então isso aí era muito seguido. Então eu fiz por isso até que eu fui fazer um curso e estudar e entender essa minha espiritualidade, que essa parte é a parte minha de espiritualidade. Eu fui entender para poder saber como lidar com isso. Eu estou trabalhando aqui, tudo bem, eu vi tal coisa, eu sei que, né, é uma outra forma de abordar. E a questão das pessoas me procurar para atendimento é porque as pessoas começam Luciano, tu sabe tal coisa? Eu digo, eu sei tal coisa, de repente tu vê por aqui, por ali, vai aqui, estuda ali, vai.
E ela, então tá, tu faz o que? Eu faço barras. Então vamos fazer uma sessão de barras. Tá, mas é isso mesmo que tu precisa? E aí a gente vai conversando, daí às vezes, não, eu acho que eu tenho que fazer. E daí é uma conversa entre o paciente e o terapeuta. Sim. Então aí a gente vai ver que realmente, pode ser usado outras técnicas se tu quiser. Não, então eu quero fazer. Tem uma pergunta aqui da Magda, né? Sim. Perguntando assim, Lu, o que você recomenda para as pessoas que se encontram em situações parecidas com a tua, sobre ter insights, mas ainda não estão formadas como terapeuta? Eu sempre, quando eu falo com pessoas assim, buscar muito a informação, buscar estudar isso, buscar orientação, buscar informações assim com pessoas que já estão nessa caminhada. Tem muitos terapeutas que estão há bastante tempo que a gente pode conversar e a ideia é montar grupos. Está sendo muito interessante agora, nos tempos para cá, porque como está surgindo muito esses cursos, né? Curso de barras, curso de terra-rida, estão surgindo os grupos, né? E que há essa troca de informação entre os terapeutas. Então, participar bastante disso, né? Entender o que é aquela energia, porque não é nada, Nada por acaso, nada né? é por acaso, e todos nós temos, na realidade, todos nós temos sensibilidade. Tem alguns que estão mais despertos para usar. Se percebe mais. Se percebe. Tem outros que dizem, eu não quero saber disso, deixa que alguém vou lá, faço um reiki lá e a pessoa me harmoniza. Né? Tem isso, né? Cada um tem o seu caminho. Né? Né? E tem, eu não sei se isso confere que a pessoa, quando ela tem uma mediunidade, assim, mas, né, ela tem que trabalhar isso até para ela, como pessoa, desenvolver na vida dela, assim, né? Sim. Porque tem pessoas que têm, como tu falou, e não querem desenvolver, e isso também que dá um atraso na vida, né? Não sei se é uma... Aí assim, é a questão do entendimento, né? Aí é uma coisa mais filosófica e teosófica, porque é um livre-arbítrio, né? Então a pessoa pode escolher entre acerto e erro, pelo amor e pela dor, e viver pelo amor e pela dor, e acerto e erro, vou errar aqui, vou acertar aqui, e assim é a vida, e assim é uma escolha. Ou então ela perceber que tem alguma coisa que ela pode buscar, ela tem as informações, ela pode buscar orientação. Se quiser, aí é a questão das religiões, né? Sim. Ou das filosofias. Tem o budismo que nos ensina muito, tem cada um na sua especificidade, né? Os mestres ascensionados, que é outra questão aí que é para uma outra abordagem, né? Um outro momento. Então tem energias que podem ser, que a gente pode se conectar e começar a entender o porquê da nossa sensibilidade. Né? Luciane, quando tu percebeu assim, não, isso aconteceu, tu escolheu ser uma profissional terapeuta, ter como profissão. Isso foi um planejamento? Tu planejava isso a longo prazo e de repente ele encurtou o prazo? Eu já estava na minha trajetória, agora falando bem nesse mundo real aqui, né? Falando que ocorreu comigo. Eu já vinha na empresa onde eu trabalhava e na minha vida profissional eu já tinha muitos questionamentos. Nesse ambiente que eu estou agora, eu estou feliz? O que tá ocorrendo comigo? Da forma como está sendo hoje, nesse ambiente, está ok? Não tá legal. Então, no meu caso, eu falava com meus familiares, né? Minha esposa, minha filha, dizia, tô começando a me irritar com algumas coisas, quero resolver. E aí eu disse, mãe, mas
tá para se aposentar, tu vai ter que parar, tu tá sempre correndo demais, não sei o quê, agora tu vai sair, vai procurar outro emprego. Eu disse, não, mas eu não quero isso mais, esse tipo de ambiente, como eu falei, né, de que as empresas não estão sabendo, tem muitas pessoas que pensam assim, né, não ter aquela liberdade, não ter muita política nas organizações, né, então a forma como eu estava trabalhando, eu não estava gostando mais, né, então eu estava me questionando isso. Só que eu tinha muito essa crença, que eu até falei, sobre a questão, mas eu atendo pessoas, mas agora eu vou cobrar, como é que eu vou profissionalizar isso, né? Então tinha toda uma questão, assim, né, de familiar até, que eu tinha minha família, minha mãe benzia pessoas, então tinha toda uma questão né, de como é que eu vou... É um dom, eu não vou cobrar, não posso cobrar. Tinha tudo isso. Muito disso, né? Então, de 2017 para cá, eu comecei a me avaliar como profissão, como vou entender isso, vou me profissionalizar. Eu tenho que começar de alguma forma a me lançar, assim, como entender que isso eu posso trabalhar com isso. Pode ser quando a tua Pode profissão, ser. né? E que não sendo como eu atendia no espaço de outra pessoa, né, assim, eu ia lá atender uma vez por semana, né, e aí eu voltava para casa e fazia o meu trabalho. Então, eu disse, não, eu posso trabalhar com isso. Eu quero entender isso para mim como uma profissão. E aí, claro, fui procurar uma ajuda psicológica, né, conversei com uma psicóloga, né, fiz algumas sessões com ela. Fez processo de coaching também? Não, eu fiz psicóloga, era cognitivo-comportamental. Isso é bom. E aí ela me deu algumas dicas, algumas coisas. E aí eu queria entender em mim isso, internalizar em mim. Não, eu posso, apesar de estar numa área que é altamente técnica, como a Magda falou e tal, eu posso trabalhar como terapeuta também. Eu sou livre. E qual era a tua principal dor quando tu sentiu que tu podia ser uma terapeuta, uma profissional terapeuta, e como é que ficaria toda essa tua jornada? Porque tu fez uma carreira, né? Sim. Tu é vista, a tua identidade sempre foi vista como a profissional de TI. Isso, é uma questão assim que foi gradual durante esse ano todo, foi um trabalho gradual de entender isso em mim primeiro. E aí algumas pessoas me pedem, vamos trabalhar, algumas pessoas surgiram, né, vamos trabalhar com consultoria na área de TI, né, faz parte da minha equipe lá de consultoria, eu tenho uma consultoria, daí tu vai trabalhar. Eu disse, nada impede de eu fazer um projeto contigo, que vai ter início, meio e fim, vou atender ali, mas a minha profissão é essa. Então, assim, eu não vou esquecer a minha jornada, porque não tem como esquecer, né? É que o ser humano ainda tem essa questão, né, de ou é uma coisa ou é outra. Não é tudo junto, é exponencial, como se diz, né? E isso é a sociedade também, né? Uma questão de mudança. Mas isso eu acho, assim, é uma das coisas que eu mais gosto deste mundo novo, que tu pode ser várias coisas ou tu pode sair de uma coisa para outra e existe possibilidades, né? Tu consegue o conhecimento, tu consegue, né? Eu lembro que quando a gente, uns anos atrás, quem foi que chegou no nosso grupo de coaching? Alguém chegou e falou, porque eu fui demitida e eu, porque a pessoa estava livre para ela fazer o que ela quisesse, a né? liberdade, a sensação de liberdade. Eu lembro que alguém falou também, acho que, tô me separando, porque, né,
abre um caminho, né, novo, assim, porque tu estava fechado para uma coisa e de repente nossa, eu posso fazer o que eu quiser, né? E hoje em dia, se tu não sabe o que tu quer fazer, tu pode ser Uber, tu pode ser não sei o que, né? Então, Pode experimentar, né? As coisas. O que ocorreu comigo ano passado, tá? Que também agora me lembrei, que ao mesmo tempo que eu estava conversando com a psicóloga e tudo, eu fiz roupas para minha filha. Eu fiz um curso também de costura, corte de costura. Então eu fiz um tapete, ainda estou terminando o tapete da sala. Eu pintei um banco, eu precisava de coisas assim. Foi experimentando, foi vendo exatamente qual Fazia era. parte do meu processo de fazer isso, de dar essa minha. Dar essa liberdade para mim mesmo. Não, tá, eu me desliguei, estou me desligando dessa área. Mas aí mas tu não estava firme ainda, então, como terapeuta, para estar experimentando todas essas. Não, eu digo, eu atendia, fazia tudo, mas eu digo assim, vou fazer isso como um processo desse processo psicológico, entendeu? Não como lado criativo. Isso, lado criativo. Entende? Eu precisei disso para cognitivamente, cognitivo comportamental, dizer. Daí eu fiz esses testes comigo para entender assim, não, tem isso, tem aquilo, para entender assim, não, tem mundos que eu possa. As pessoas que buscam tu como terapeuta, qual é a principal dor delas? Até hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui, eu estava conversando com a Lisiane, hoje de manhã, e o que vem para mim de casos nos meus pacientes são físicos, tá tendo muita depressão, Síndrome do pânico, né? Muito síndrome do pânico. Tá tendo muitos casos. Acho que tem mães que vêm a mim por causa dos filhos, né? Tem mulheres que estão casadas com uma pessoa e a pessoa está com alguns problemas. Então, orientação, né? Também. Sim. E às vezes harmonizar a pessoa, porque a pessoa está convivendo naquele ambiente, ela não está sabendo como lidar com aquela pessoa que está doente ali. Pessoas que estão com familiares, pessoas que cuidam de familiares. Sim, né? No meu caso, quando a minha mãe estava com Alzheimer, né, tem toda uma questão do cuidador. Né? Terapia de casal também. A constelação familiar, eu não fiz essa formação. Tem terapeutas, amigos que fizeram. Constelação familiar é uma técnica maravilhosa. É uma ferramenta muito boa. Uma ferramenta muito boa. Então, para cada caso, né? Mas as pessoas que hoje estão me procurando depressão, síndrome do pânico, espiritualidade, não sabe como trabalhar, daí foi a centro espírita, e aí lá no centro espírita pediram para fazer escolinha, e aí já estavam abertos, e aí começam a ver mais coisas, e não sabe, e começa a desmaiar, então tem que orientar também. Como assim começa a desmaiar? Não, porque às vezes está muito aberto para a energia, né? E você tá vendo, e aí a pessoa fica com baixa pressão, coisa. E aí dá sintomas físicos também. Então, há que se ter um trabalho de terapia também. Além de ir. Sim, para a pessoa se conhecer. Eu acho que é o autoconhecimento, a pessoa saber que ela tem essa mediunidade. Como eu falei, né? Os terapeutas, as pessoas que têm alguma sensibilidade, elas têm que ter muito autoconhecimento, muito buscar orientação. Sim. Porque a pessoa pode achar que é uma coisa psicológica, tá ficando louca. Bom, Samina. Isso. Tô tomando café demais. Ai, meu Deus, essa mas eu te pergunto,
pergunta. fraca. Mas a gente pergunta, por exemplo, nessa situação, eu perguntei, foi no médico, foi no nutricionista, pode estar faltando alguma coisa? Sim. Isso eu perguntei. Aham. Porque também, né? E aí ela disse, não, já fiz tudo e eles dizem que não é nada. Eu, então já sei o que é, entendeu? Quando chega nesse... Chega num nível que os médicos também, foi no psiquiatra, foi no psicólogo, eles disseram que tá tudo bem, então já sabemos o que pode ser, né? A Darcy falou que tá fazendo escolinha. A Darcy é uma das co-criadoras aqui do ME, né? Que é contadora, Sim, né? Ela também, ela frequenta o centro espírita e ela tá falando que tá fazendo escolinha. Isso. Deu o comentário da Cíntia. É orientação. Também passou por isso. A Cíntia Stolf, né? Ela fez um comentário aqui que ela disse, é uma missão. Ela era publicitária, né? E há 5 anos ela atua agora como terapeuta. Ai, que maravilha. E que, né, vamos percebendo as intuições. Isso. E é um trabalho contínuo, né? É sempre buscando autoconhecimento. Tem aqui o Dan Silva também, o Dan. Eu também trabalhava na área de TI como analista de testes. Viu só? Né? E aos poucos fui me preparando para ser terapeuta. Hoje trabalho como terapeuta com terapias manuais, orientais, MTC, aromaterapia e reiki. Para mim, foi uma busca de autoconhecimento que acabou me levando para as terapias alternativas. Viu? É como eu falei, tem pessoas, como até a gente tinha abordado antes, tem pessoas que para elas não se faz necessário, elas acham que, tipo, tá bom assim, não vou buscar, não quero saber, não quero conhecer muita coisa, né, nessa área, não tenho interesse, eu quero trabalhar, viver minha vida aqui, fazer as coisas que eu tenho aqui, né, e é isso. E já tem outras pessoas que querem saber, mas o que tem, né? Eu sinto, eu tenho sensibilidade para alguma coisa, o que é isso? E começam a buscar, é como se fosse um fiozinho, assim, né? E vai buscando, vai vendo, mas aqui, não, isso aqui faz sentido, isso outro faz sentido. E aí é o autoconhecimento, busca do autoconhecimento. Mexe, é o autoconhecimento, é a origem de tudo, né? E essa questão do terapeuta, né? O terapeuta, ele vai apoiar a pessoa a se autoconhecer e aí ter a autocura. Através de técnicas. Essas ferramentas elas estão agilizando muito assim, o resultado, né? Porque antes a pessoa ia num psicólogo, num psiquiatra, sei lá, e ficava anos e anos fazendo uma terapia, né? E agora é bem mais rápido, né? Essas ferramentas ajudam muito, o coach, essas técnicas mais... Sim. Inclusive a questão dos psiquiatras também e psicólogos, né? Tem muitos psicólogos que estão fazendo a formação em constelação familiar para entender os sistemas, tudo. Né? Então, e o Barros também, muitos neurologistas também usam, médicos. Né? Teve na nossa turma lá do Theta Healing, tinha uma médica fazendo. Então, tá tendo uma abertura que tem muito... A física quântica, ela explica muita coisa. Tem que ser a neurociência também. Sim. Um tempo atrás eu falava, assim, nas conversas que eu tinha da questão da integralidade das ciências. A biologia com a química, com a física. Integrar isso. Porque o que ocorre assim nas faculdades, por exemplo, a faculdade de medicina, né, muitas vezes é estudado muito a questão da fisiologia, da anatomia, mas tem toda uma parte que seria outras ciências que tem que ter uma junção, que tem que ser aprofundado nisso. Tem mais gente aqui mandando comentários aqui. Que bom. Olha Que só, bom. Tati Monteiro, né? Ô, gente, também estou no caminho. Tainá né? Monteiro. Tainá Monteiro. Também estou no caminho, mas ainda com medo da transição. Sim.
E o Diego aqui, ó, queria dar um testemunho. Tenho minha formação em coach, analista comportamental, PNL e especialista emocional. E devido a uma questão financeira e imediata, não estou conseguindo exercer o que eu gosto e trabalho hoje no Uber. Posso afirmar que 95% das pessoas que entram no carro estão com problemas emocionais. Sim. Desde juiz, piloto de avião, rico, pobre, professores, psicólogos. Falo com todos e sempre dou um jeito de conversar com as pessoas que entram no carro em uma viagem de 5, 10, 15 minutos. Que descarregam suas dores emocionais e me questionei. E a conclusão é que não há juntamento, mas não há julgamento, eu acho. Né? Julgamento. Muitas vidas a serem transformadas. Sim. Esse Uber tá a serviço da vida, né? Como é que é o nome dele? Diego. Diego. É Assim, Diego. Diego? Diego Camargo. Diego, assim como sugestão, né? Você faz um escrito de casos. Escreve, faz um caderno, uma coisa que escreva esses casos, sem nomes, né? Caso 1, tal coisa, caso 2. Que isso é a tua faculdade. Tu tá tendo uma faculdade, aula prática. Então, todas as interações, todos os momentos na vida de todos aqui, tudo é aprendizado, tudo são escolhas e são aprendizados. Então, Eu quero ler essas anotações. Tá quando? Gostei. Então, e no momento que tu, por exemplo, eu sou practitioner PNL também, é uma das minhas formações, né? E a gente, esse momento que tu tá no carro, ouvindo ali, é muito rico. É muito rico. A pessoa tá ali desabafando e tu está sendo orientado na realidade. Então era bom se tu pudesse fazer isso, né? Era muito legal. Outro dia eu vi uma piada assim no Face que era a pessoa, porque eu não lembro como é que era, cara, mas era assim, ó, com os amigos e a família ela não falava nada, não gosto de falar, não sei o quê. Daí entra no Uber, pois é, eu vou ali tô indo pro centro. Mas tu acredita em Deus? Aí, tipo, um estranho já tá outro clima, né, de conversa. Acho que muito porque dessa coisa do julgamento, né? A pessoa tá ali, tu nunca mais vai ver ela, tu fala mesmo. A pessoa se abre, né? Nunca vai. Sabe que eu tinha essa percepção na grande maioria dos meus treinamentos, que eu trabalhava com sapato, vendas, e eu comentava, gente, vocês acham que a gente nasceu nesse mundo só para vender sapato? Olha a oportunidade quando tu atende um cliente ou quando tu tem que todos os dias encontrar aqueles colegas de trabalho. Tipo, o que desperta em mim quando eu vou encontrar aquele meu colega de trabalho? A vida não pode ser só aquela meta do mês que tu cumpriu, aquela meta do mês, aí tem uma próxima meta. Existe muito mais do que isso. Existe uma riqueza nisso. E fez lembrar isso agora, ouvindo ele comentar sobre isso dentro do carro, né? Tu imagina quantas oportunidades. Sim, e se né? ele realmente colocou registrar isso, olha quantas pessoas que ele laboratório, pode ajudar. Um grande laboratório, foi o que ele comentou assim, né? Bárbara. E na área de TI também isso, né? Tu tá na área de TI lá, são pessoas trabalhando. E tem uma As outra empresas. uma outra pergunta da Tainá, que eu acho que é bem interessante, né? Vocês acham que é possível ter abundância sendo terapeuta? Depende de como o terapeuta lida com essa questão da abundância. Isso é uma coisa bem A pessoal. resposta dele mesmo. Fala mais. Depende de como ele é, bem que eu comentei aqui sobre a questão da minha percepção no ano passado. Não, é um dom, Mas, e como eu vejo a questão da abundância? O que seria abundância? Abundância de quê?
Porque a abundância, a palavra abundância, ela não é só para dinheiro. Ela é abundância, tu pode ser abundante na sua vida em geral, no seu relacionamento, abundância de saúde, abundância de dinheiro também. Então, o que seria o ser exponencial, como eu já falei várias vezes? É essa evolução integral. Porque se eu tenho muito dinheiro e tenho uma solidão muito profunda, eu sou abundante? Se eu tenho muito dinheiro e eu estou com um problema sério de saúde, eu sou abundante? Ou então, se eu tenho muita saúde, mas não tenho dinheiro nenhum, eu sou abundante? Então, a palavra abundância, ela é relacionada a todas as áreas. Então, E a prosperidade, o que seria prosperidade? O prosperar. E quanto mais você tem, por exemplo, se você tem um valor, porque o dinheiro ele é energia. Se você tem aquele valor ali, você pode multiplicar aquele valor. Pode auxiliar outra pessoa, pode usar aquele dinheiro, porque também não adianta tu ter o dinheiro e guardar ele lá, fechado, guardado. É verdade. E aí vai fazer o quê? Não vai circular o quê? A Tem que ter, energia. exatamente. A energia, né? a propulsão, a energia. Então, entender isso. Então, assim, como é que foi a pergunta? Se o terapeuta pode ser Se o abundante? terapeuta pode ter abundância. Não, se é possível ter abundante. abundância Ser sendo um terapeuta. Eu acredito que é possível. Eu acredito. E eu digo, mas posso interromper? E eu Porque digo tudo uma vem a mim com facilidade, idade, alegria e glória. glória. Sim, exatamente. Né? E Né? eu sou, É. eu sou, eu sou. Eu estou aqui porque eu sou. Sim, eu sou abundante, eu sou próspera, Eu sou. eu sou rica, Eu sou a presença aqui governando. São vários comandos que a gente pode dar. Da presença eu sou, no caso dos mestres, né, da Grande Fraternidade Branca. Então tem vários ensinamentos. O budismo, praticar o desapego. As pessoas acham, vou praticar o desapego, vou me desapegar de tudo. O desapego não é só de coisas, é de emoções, né? De E sentimentos. tu vai guardar aquele dinheiro ali, tu tá sendo o quê? Tu tá fazendo o quê? Se apegando naquilo que vai faltar? Daí a escassez, tu tá vibrando numa escassez, como muitos terapeutas falam. Não. Tu tem que vibrar numa abundância. Tu sabe que aquilo que vai sair um pouco não vai entrar mais. Exatamente. Porque tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mais ou menos isso. E aproveitando a deixa da abundância, né? É o tema da próxima live que a gente vai ter agora, dia 25 de junho. A gente vai ter uma live que é a live junina da abundância. Né? Vou deixar com a Paula. Isso. Então, segunda-feira que vem, nossa live, estaremos online, mas muito melhor. Isso é uma live presencial, tá, gente? Então, estão todos convidados, tem vagas limitadas. Então, é segunda-feira que vem, de noite, no mesmo horário. Não, mentira. Começa às 7. Começa às 7 porque a gente tem toda uma integração. Quem não foi, quem perdeu o grande evento, o Movimento de Expansão, esse é um mini evento, mas é a mesma energia, é o mesmo clima, é uma troca. E o nosso movimentador é o Leonard, que é super... Nossa, ele vai... Ó, capta. Ele vai nos ensinar a como desenvolver a habilidade de manipular a nossa energia abundante. Então a gente vai lá, vai falar sobre abundância, vamos tratar todas essas questões. Tainá, vamos te esperar lá. Põe o link, Andréia. Eu vou botar o link aqui para quem quiser se inscrever, tá? No dia fazer essa inscrição, já tá liberada agora. Só chegar no link que eu vou colocar aqui. Leandro é fofo, né? Gente, o que é aquele homem? O que é a vibração daquele homem?
Então tá todo mundo convidado. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da noite, no Shopping Total. Tem que se inscrever, as vagas são limitadas. Luciana, tu vai? Estaremos todas lá. Estaremos todos lá, quero conhecer. E é um momento da gente de estar todo mundo junto, é uma troca muito gostosa, porque como é um evento bem menor, a gente, né, fica todo mundo juntinho e não é só uma mini palestra, a gente faz outras atividades, tem feirinha, tem comidinha, então dá para ir direto do trabalho. É um clima assim, ó, melhor clima de segunda-feira é a live presencial da semana que vem. Tem mais algum comentário, André? Muitos corações. Muitos corações. Eu falei que era um assunto que muita gente ia se identificar, né? Porque mesmo não saindo, mesmo não tendo toda essa intuição, mesmo não sendo terapeuta, eu também tive um momento que eu estava no meu trabalho e na verdade continuo trabalhando com a mesma coisa, mas não é lá onde eu estava, não era mais para mim. Não era com facilidade livre e glória. Não era. Então eu acho que todo mundo realmente passa por isso e existe, né, essa transição que a Tainá falou do medo, existe, né, a Dinaura que também se emocionou, que também está passando por essa fase, né, Dinaura, de... Qual é o ponto, né? Às vezes a gente fica esperando aquele ponto e às vezes a gente, é como se fosse uma onda, né? Às vezes vem uma onda grandona que tu se agacha para aquela onda passar. Aí quando tu levanta, tu pensa, meu Deus, o que ficou da onda, né? E aí é muito legal, porque daí quando vem mais ondas, aí tu vai aprendendo que tu pode entrar nela e curtir, e sentir. Isso é muito bom, esse se experimentar, né? E assim, não é uma coisa assim, eu quero deixar claro, né, que a gente tem algumas partes, alguns dias que a gente fica duvidando alguma coisa, né? Será que eu tô indo no caminho certo? Por exemplo, que nem para algumas pessoas, eu falo, não fiz ainda o logo, não sei, eu não fiz o site ainda. E isso dá uma preocupação, né? Por quê? Porque essa parte eu vou fazer, mas eu ainda não caminho tranquilamente nisso, né? A parte mais difícil foi a que tu já fez, na verdade. A mais difícil já foi trilhada. E tem toda uma questão também da criação do instituto, tem outros projetos. Esse instituto que fala em que é de formação, né, de educação. Grupos de terapeutas. A gente vai se aprofundar mais, né? Há grupos de estudos, assim, isso, para terapeutas e não para para quem está já numa caminhada, né? Então, e aí para congregar, bem dizer. Né? Interessante isso. É uma ideia. Aí que está em transição, né? É uma ideia. E então, assim, é fascinante essa caminhada, assim, né? Essa trajetória que eu estou passando, né? Eu agradeço muito os novos amigos também, né? As pessoas que estão me contatando e os grupos que eu tô participando, o Alquimia Empreendedora que está me ajudando bastante, vocês também. Então é um caminho que a gente sabe que tem como trilhar nas redes, né, na conexão com pessoas de luz, né, de energia, vibrando na mesma sintonia de evolução. Tu quer, Lu, deixar o teu telefone? Eu tinha contato, tua página no Face. Sim, a minha página no Face é Luciana Pazin. O meu WhatsApp é 991 15 7592. Isso, a gente vai colocar a Luciana lá no grupo Movimento de Expansão Mais Você, onde ela pode passar recados dos cursos dela, das atividades dela. Então, tu pode pedir para participar também. O grupo é Movimento de Expansão Mais Você. E também a Luciana é nossa movimentadora. Então, quem está associado ao Movimento de Expansão vai receber conteúdos mensais da Luciana e dos outros movimentadores.
E também na nossa página, nas nossas redes, a Luciana vai começar a mandar posts, Isso, né, Luciana? agora com fé. Vai rolar conteúdo da Luciana e de todo esse outro pessoal que tá junto com a gente, o Movimento de Expansão. E se tu quer saber mais sobre isso, escreve teu e-mail aqui nos comentários que a gente te responde. E Eu acho que é isso, né? é isso? Tem uma frase aqui Live, do Diego, tem uma frase do Diego aqui, e por coincidência a Dai Zdrada, me falou hoje algo parecido. Ele disse: quanto tempo você tem? Arrisque. Tipo, esperando o quê, né? Vai. É isso mesmo. Muito legal. E assim Quem tem medo vai com medo mesmo. Bota duas fraldas e fica tranquilo. E como a Luciana falou que, né, de procurar outros terapeutas, né, dela ter a comunidade dela, dos terapeutas, a gente também, o Movimento de Expansão também é um grupo para acolher as pessoas que querem se desenvolver, né, que também estão tantos profissionais e tantas ferramentas e tantos caminhos para se desenvolver e a pessoa fica perdida, né? Eu, por exemplo, as minhas amigas, se eu vier falar de alguma coisa isso aqui com as minhas amigas, eu vou levar uma cadeirada na cabeça. Então, é legal quando tu tem um grupo que tá na mesma sintonia, que tu pode conversar as coisas. Língua, né? Sim. Exatamente. Então, o Movimento de Expansão serve para isso, tá? Então, aquelas pessoas que tu conhece que já estão, de alguma forma, nessa caminhada, a pessoa que já medita, que faz yoga, que gosta de astrologia, várias linhas. Chama ela na próxima live para nos assistir, se ela ainda não nos conhece. Leva ela na live presencial, segunda-feira que vem, porque o Movimento de Expansão é isso, é acolher todo mundo que quer estar nessa caminhada e quer trilhar junto com outras pessoas, né? Para ser mais divertido, para ser mais calor humano. Sim! Muito calor Então, humano. gente, muito obrigada Tá pela frio aí atenção. fora? Aqui tá bem quente. Bem quentinho. Então, gente, um beijo. Muito obrigada. Beijo. E é isso Até aí. segunda, dia 25. Até. Tu clica lá de Vai ter Laura. festa? O clima da próxima live Vai. é de festa junina. Ah, sério? Tem que ir Ah, sim, vestido? Ah, tu claro que vai vestida. Onde é que... Ali no